versículo de número 8 em seguinte. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, dizia os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Até aqui, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nascimento de Jesus foi planejado desde a eternidade. Antes que houvesse céus, antes que o sol brilhasse, antes que os astros brilhassem no firmamento, Deus já havia preparado e planejado o nascimento de Jesus por amor à humanidade. E o nascimento de Jesus Cristo, ele é proclamado no berço da nossa história. E o livro de Gênesis já registra esta proclamação quando ali está escrito: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Portanto, é um acontecimento que já é proclamado desde o início da história, do registro da nossa história. E a partir daí, todos os patriarcas, todos os profetas, eles apontavam para este glorioso dia, para o nascimento de Jesus Cristo. Esse que é o maior acontecimento da humanidade. A encarnação do Verbo, o Verbo de Deus que habitou entre nós. O Deus onipotente e poderoso que resolve se fazer um homem como nós para salvar a humanidade, para redimir a humanidade. É o eterno entrando no tempo. Celebrar o Natal é celebrar e relembrar o infinito se tornando um bebê enfaixado em panos e deitado numa simples manjedoura. É o Senhor dos Senhores que nasce numa manjedoura, proclamando que as coisas de Deus não são coisas difíceis de se compreender, mas são coisas simples e sublimes para a nossa vida. Que glorioso mistério estamos celebrando hoje, o nascimento de Jesus Cristo. E quando nós celebramos esse nascimento, não podemos deixar de olhar, amados, que a história da humanidade, até o nascimento de Jesus Cristo, é como se fosse um prelúdio, uma preparação para este grande acontecimento. O livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, está registrado no capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos ele veio, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Portanto, Jesus nasceu no momento em que Deus aprove que ele nascesse. E a humanidade estava preparada em todos os aspectos históricos, político, econômico, socialmente, culturalmente, preparados para que Jesus nascesse. Deus preparou, por exemplo, o mundo grego para dar à humanidade uma cultura, uma sabedoria, uma capacidade de compreensão pela razão humana, os mistérios dele. Antes da Grécia, o conhecimento era passado de uma forma muito superficial, através de mitos, de histórias fantasiosas,
mas Deus preparou a cultura grega para que quando Jesus viesse a esse mundo, a humanidade estivesse preparada para recebê-lo do aspecto do conhecimento, do entendimento. Deus preparou um grande império. Deus preparou o Império Romano, o mundo romano, com a sua política, abrindo estradas, abrindo toda uma logística, trazendo hegemonia, trazendo um controle de uma situação que permitiria a propagação e a divulgação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus intervém na história, preparando culturas, preparando a humanidade para que quando o Salvador aqui viesse, ele encontrasse justamente tudo preparado. Além da Grécia, além de Roma, Deus também preparou, e aqui de uma forma maravilhosa, Deus preparou através dos judeus, o povo escolhido de Deus. Ele preparou através desse povo um grande presente, entregou à humanidade as Escrituras, a sua palavra revelada a nós. Através do povo judeu, nós, portanto, tivemos conhecimento, a humanidade teve conhecimento das promessas de Deus, dos planos de Deus, das profecias que Deus, através dos tempos, entregou à humanidade e que se cumpriria em Jesus Cristo. Portanto, Deus preparou todo o cenário, e o cenário estava pronto para que toda a máquina divina ela estivesse montada para o nascimento de Jesus. Aleluia. E aí surge então um momento especial. Estava ali em Nazaré uma simples jovem chamada Maria, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. E ali ela teve uma notícia. Ela teve a notícia de que ela seria concebido nela, pela ação do Espírito Santo, aquele que viria a ser o Salvador da humanidade. E a história bíblica nos ensina, e a Bíblia nos ensina, que Maria no primeiro momento não compreendeu, até porque ela ainda não conhecia homem, mas ela foi ali confortada pelo Senhor, através do anjo que a visitava, de que ela haveria de ser concebida não pela ação humana, mas pela intervenção do próprio Deus, através do Espírito Santo. E nós vemos ali que Maria, ela de uma forma muito abnegada, ela diz: eis-me aqui, a serva do Senhor, e que se faça em mim segundo a sua santa vontade. Aleluia. E nós, olhando ainda para esse momento que antecede o nascimento de Jesus Cristo, nós vemos que Maria, ela, para ter sua fé ainda reforçada, o anjo disse: olha, outro milagre vai acontecer. A sua prima Isabel, ela que já é em idade avançada, ela também está grávida. Veja que há uma visita precoce a uma virgem por parte de Deus, intervindo um milagre de forma precoce na sua vida, e há uma intervenção de Deus aos olhos do homem tardiamente, porque uma pessoa idosa, uma pessoa já em idade avançada também haveria de engravidar daquele que seria o precursor de Jesus Cristo, João Batista. E a Bíblia nos diz que Maria, portanto, ela sai de Nazaré e visita a sua prima Isabel nos seus primeiros meses de gravidez. Durante a ida, ela exalta o Senhor cantando um cântico conhecido, o cântico do Magnífica, onde ela reconhece a grandeza de Deus, dizendo: o Senhor fez em mim maravilhas. Porque ali estava a maior maravilha que a humanidade poderia presenciar, que foi a vinda do Senhor Jesus. E nós conhecemos a história que quando Maria se encontra com Isabel, João Batista, no ventre, na sua incipiente formação, no ventre da sua mãe, ele começa a se alegrar e a se movimentar, e as mulheres que aqui estão, que já foram mães, sabem essa experiência do que é uma criança se mover no ventre. E quando ele se alegra por encontrar-se com Jesus, ali a sua prima Isabel começa a profetizar, dizendo: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aleluia. Maria retorna para a sua cidade natal, e ali a sua gravidez já era notória. José, o noivo, ainda não sabia os detalhes daquela visitação angelical, de como Maria havia concebido, mas José amava muito,
E a Bíblia nos ensina que José, não querendo que Maria fosse condenada, fosse exposta, inclusive à época, pela cultura e pela lei da época, ela poderia inclusive ser executada, ser apedrejada, mas em razão do grande amor que José tinha por Maria, ele resolve fugir. E aí ele é visitado pelo anjo do Senhor, e o Senhor, através do anjo, diz: olha, não temas em receber Maria como a sua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Mas a Escritura dizia, irmãos, que Jesus ele deveria nascer em Belém, mas José e Maria moravam em Nazaré, no extremo norte de Israel, enquanto que Jerusalém ficava no extremo sul. Mas as profecias de Deus, elas se cumprem, e Deus move então o Império Romano, e nós conhecemos a história. César Augusto, que era o imperador, determina um cadastro de toda a população, chamado recenseamento, onde todos os homens deveriam ir para a sua cidade de origem, a sua cidade natal. E José, portanto, por ser da linhagem de Davi, era da cidade de Belém. E ele então sai da sua cidade e vai até Belém. E aí nós poderíamos perguntar: por que Maria não ficou em Nazaré? Por que Maria teve que ir a Belém? A Bíblia não nos diz, mas há uma inferência muito clara que com certeza Maria nesse momento já era exposta a críticas, a boatos, e José, pelo grande amor que tinha e para que se cumprisse também as profecias do Senhor, ele resolve levar consigo Maria. E também conhecemos a história, a Bíblia registra que quando chegaram ali naquela cidade, na cidade de Belém, a cidade já não tinha mais vagas, já não tinha mais hospedarias, todos os hotéis estavam cheios, e chegou a hora de Maria dar à luz. Chegou a hora, portanto, de se cumprir aquilo que Deus havia planejado, o nascimento de Jesus. E nós conhecemos a história que, após bater em diversas portas, não encontraram lugar senão numa manjedoura, numa estribaria. E por que Jesus haveria de nascer justamente numa estribaria, num local onde os animais ficam à noite? É porque ali é o local onde os cordeiros nascem. E Jesus, como Cordeiro de Deus, aleluia, aquele que haveria de tirar o pecado do mundo, aquele que haveria de se oferecer como cordeiro imolado e derramar o seu sangue por todos nós, ali nasceu o Cordeiro de Deus. E a Bíblia nos diz que no momento em que ele nasce, há uma festa no céu. Quando o Cordeiro de Deus entra nesse mundo, o seu nascimento, começa uma grande festa no céu. Ao nascer, os anjos, a Bíblia registra, começam a celebrar esse nascimento. Os anjos também vão comunicar aos pastores na cidade de Belém, dizendo: vocês não precisam ficar com medo, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E na medida que eles davam essa notícia extraordinária, a Bíblia revela e nos mostra que os céus se cobrem de anjos, as nuvens se cobrem de partituras celestiais, e os anjos formaram um grande coral, dando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. O Natal foi celebrado no céu e o Natal foi festejado na terra. E como eu disse no início da minha fala, nós continuamos a festejar, porque o nosso Salvador, Ele vive. E hoje estamos aqui neste propósito de, assim como um dia os anjos tiveram esta oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus através da música, dos louvores, nesta noite, este é o propósito da nossa cantata. Juntos com os irmãos e as irmãs que prepararam com muito amor estas apresentações, nós queremos, com a nossa vida, com tudo que somos, bendizer e exaltar o nome do Senhor. E eu pergunto nesta noite, quem veio com esse propósito de glorificar o Senhor, aleluia, de bendizer o seu nome, de agradecer a Deus pelo grande mistério salvífico em Cristo Jesus?
Nós vamos receber agora a primeira apresentação, a irmã Jaivânia e a sua equipe, que estarão iniciando a apresentação dos louvores nesta noite. Senhor a todos. Terá sido no
imagino o anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu. Um de nós, menino Deus nasceu, Deus se fez um de nós, que amor grandioso. Maravilhosa luz envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. Nasceu menino Deus e se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. É noite de Natal, tornou-se um de nós. Seu menino Deus e se fez um de nós, que amor grandioso. Maravilhosa luz, a manjedoura atrás, na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. O Cristo já nasceu e tornou-se um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. Natal é manhã. Deus se fez um de nós. Noite santa de estrelas brilhantes, olhem na noite em que Cristo nasceu. Em dores torturantes, até que Cristo na terra apareceu.
noite em que Cristo nasceu, deixaram o mundo em dores torturantes, até que Cristo a terra apareceu. As almas vivem nova esperança em dos anjos nasceu o nosso Quero cumprimentar nossos irmãos com a paz do Senhor e dar uma boa noite aos nossos amigos que foram convidados para estar nessa grande festa, onde se comemora o nascimento de Jesus, o nosso Salvador, né? E a irmã Bia me pediu para que trouxesse uma palavra, e eu estava ouvindo esses dias um nordestino, que gosto muito de ouvir, que escreve poemas, e gostei muito do poema dele e fiz algumas adaptações e quero trazer nesta noite esta palavra de reflexão para todos nós. Já são 2 anos aí que nós estamos enfrentando, né, dias atípicos, e eu creio que cada um de nós para um pouco para refletir na vida. Então, eu queria ler algumas coisas sobre reflexão da vida. Que nós possamos ter consciência do verdadeiro espírito do Natal. Natal é alegria, é paz, amor, comunhão. Que nós viemos para este mundo sem trazer nada e que vamos embora sem levar nada deste mundo. Que nós possamos nos preocupar em não deixar herança, porque muitas vezes nós nos preocupamos em deixar aos nossos filhos, aos nossos parentes, herança, e nos esquecemos que nós devemos deixar sucessores, que nós devemos deixar um verdadeiro legado, porque herança, bens materiais, poderão facilmente ser dilapidados, mas um legado de bons exemplos, ninguém destrói. Que neste Natal possamos entender o real sentido da data, em que veio ao mundo um homem bom e destemido, e que o dono da festa não poderá jamais ser esquecido. E o dono da festa está aqui, é Jesus, ele é o dono da festa. O velhinho Noel, às vezes, é muito mais lembrado do que o Deus Emanuel. Às vezes, um velhinho com um saco de presentes parece que pesa muito mais do que uma cruz. E a cruz foi o presente que Jesus nos deu, porque a cruz era para mim, era para você. Mas Jesus, ele veio à cruz por amor, por mim e por você. Dar presentes é bom, mas bom mesmo é ser presente na vida das pessoas. Ser amigo, ser irmão, companheiro, ser o abraço mais quente nas horas mais frias e sombrias.
é não permitir que os nossos olhos enxerguem só a gente. Que façamos neste Natal uma reflexão, independente de fé, crença ou religião. Pratique o bem sem olhar a quem, pois não adianta oração sem ação. Alimente quem tem fome, se doe, perdoe, se esforce para reerguer quem está caído e ajude quem está deprimido. Tente levar esperança para alguém que desistiu da vida. Quando eu e você ajudamos alguém, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Que vivamos o Natal todo ano e o ano todo. Porque às vezes a gente quer viver o Natal só dia 25. Mas nós temos que viver o Natal todo ano e o ano todo. Fazendo o bem sem olhar a quem. Jesus nasceu e eu tenho certeza que Ele está aqui entre nós. Pois Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Viva o Natal! Nós queremos agora fazer a entrada do nosso belíssimo coral, que vai nos abrilhantar com os belíssimos louvores e que você possa abrir o seu coração para que neste Natal, verdadeiramente, Jesus possa nascer em cada coração. Que Deus nos abençoe e um Feliz Natal a todos.
Natal, época de festa, de celebração, época em que as pessoas estão mais sensíveis e esperançosas, época em que podemos sentir um ardente clamor pela paz. Para nós, não importa a real data, pois o mais importante é sabermos que Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. E é por isso que estamos cantando e celebrando. Vem, vem cantar, Yuhu, já chegou o Natal. Tocam din, 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 din. Tão enfeitado e lindo está o presépio aqui nesse Natal. Ouvimos as crianças cantando a linda canção. A celebrar a noite sim tão linda com grande emoção. Venha cantar, rei, rei, cante ao rei, cante ao rei. Din, dom, linda canção. A fulgurante estrela lá no céu os magos guiou. E ofertaram ouro, incenso e mirra ao pequeno bebê. E o que temos hoje aqui para o rei ofertar? Eu dou o meu coração. A nossa vida é o bem mais precioso se para ofertar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá cantar. Se junte ao coral, se celebrando um feliz Natal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá cantar. Cantai, pois já nasceu o Rei Salvador. E nasceu. Nasceu para nos salvar. A fulgurante estrela lá do céu os magos guiou. E ofertaram ouro, incenso e mirra ao pequeno bebê. E o que temos hoje aqui para o rei ofertar? Volta o meu A coração. nossa vida é o bem mais precioso se para ofertar. Venha cantar, Rei, rei, cante ao rei, din dom, linda canção. yuhu, yuhu. Venha cantar, Cante ao rei. cante ao rei, Din dom, linda canção. Já chegou o Natal. Sabe o que é mais legal em relação ao Natal? Quer saber o que mais me motiva a celebrá-lo e comemorá-lo? Não é o fato de as casas ficarem lindas e iluminadas com luzes coloridas, nem mesmo aquela comida maravilhosa que preparamos com todo afinco para o momento da ceia. Também não é o fato das árvores de Natal serem montadas e nem dos enfeites e pisca-pisca serem colocados novamente. O mais legal e o que mais me motiva no Natal é que, apesar do aniversário não ser o nosso, nós é que recebemos o presente. Não estou falando do presente do amigo oculto, nem daquele que é deixado ao pé da árvore. Estou falando do presente de Deus, Jesus Cristo. Ele é o Natal. E por mais que ouçamos canções antigas e façamos todas as coisas que mencionei, Jesus, mesmo que algumas pessoas não saibam ou não percebam, sempre será o centro do Natal, pois o Natal é Cristo. De Natal, canções antigas a tocar, tão belas são de se ouvir, mostrar.
De longe posso ouvir a canção que diz assim: Jesus é razão do Natal. É tempo pra se amar, ao amigo perdoar. Jesus, não há um nome igual. Nos lembramos que veio pra salvar. O Natal é uma forma do amor relembrar. O Natal é Cristo, nascendo em nós a cada dia que seguir. É a canção que vou cantar. Natal é isso, famílias e amigos a sorrir. Pois já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Cristo. A árvore montar, os enfeites colocar, feliz eu prossigo a cantar. Anos vêm e vão, notícias passarão, mas sei, Jesus não passará. E ouço sim da canção de amor, a que fala do menino que é o nosso Salvador. Nascendo em nós a cada dia que seguir. É a canção que vou cantar. Natal é isso, famílias e amigos a sorrir. Pois já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Todos vizinhos de amor vou falar. Lembrarei que nos nasceu só para a vida nos dar. História que o mundo pode um dia mudar. Mas Cristo é e sempre será. Pois já nasceu Jesus pra nos salvar. Natal é Cristo. Natal é Cristo. Você consegue imaginar um mundo sem Jesus? Houve uma época em que o mundo não conhecia Jesus. Ele ainda não havia nascido. Era um tempo sem o Messias, sem paz e sem esperança. Israel não sabia quando o Messias iria surgir. A vinda do Messias prevista pelos profetas foi reconhecida por muitos que o procuraram. As histórias do centurião romano, dos magos e de Nicodemos mostram como Jesus foi reconhecido como Messias por aqueles que viveram no seu tempo. Foi cerca de 400 anos de silêncio. Então foram quebrados pela história mais maravilhosa jamais contada, o nascimento de Jesus Cristo. Aquele foi um momento lindo. Imagine toda a criação presenciando o nascimento de Jesus. Os anjos,
os pastores e até os sábios do Oriente, guiados por uma bela estrela, vieram exaltar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. De longe vimos a tão clara estrela da bela noite sem par. Bem em silêncio e maravilhados, fomos sim pra o adorar. Como um sonho que tornou-se real, nós achamos o pequeno rei. E quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino rei. Nas escrituras os profetas falavam de um rei salvador, e Deus que é eterno cumpriu a promessa e seu filho enviou. Messias, Pai de amor, Jesus, que veio ao mundo trazer-nos a luz. E quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino rei. Glória in excelsis Deo. Glória. Quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino. Quando vimos o Messias, os nossos corações transbordaram de alegria diante do menino, diante do menino. Vamos adorar ao Rei. Quando sentimos medo, insegurança ou mesmo temos crises de ansiedade, o melhor presente que podemos ganhar de Deus é a salvação. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor, nós desejamos ser pessoas cujo coração seja completamente teu. Queremos andar na luz, pois tu, Senhor, é a luz. Queremos nos aproximar de ti agora, no esplendor de sua graça e fora da sombra dos nossos pecados. Pedimos-te, Senhor, que brilhes em nosso coração e em nossa vida. Ó Pai, deixa tua luz brilhar em nós. Eu quero
deixa a luz de tua face brilhar em mim. Pai, deixa a luz de tua face brilhar em mim. E salvo estarei e vida terei. Mas se vier a escuridão, deixa a luz brilhar em mim. Pai, graça e paz de tua mão vou receber. Pai, graça e paz de tuas mãos vou receber. E salvo estarei e vida terei. Mas se vier a escuridão, graça e paz eu sentirei. Deixa amor, seu amor sem fim me envolver. Ai, deixa amor, seu amor sem fim me envolver. E salvo estarei e vida terei. Mas se vier a escuridão, deixa o amor envolver e sua luz brilhar em mim. Ao longo da história da humanidade, a busca por Deus tem sido uma prática constante. Porém, muitos não o encontram, pois o procuram nos lugares errados. Assim, a verdade sobre Jesus, bem como o próprio Jesus, fica cada vez mais distante das pessoas. Mais de 20 séculos se passaram, e hoje ele é a figura central de uma grande parte da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todos os impérios que já reinaram e toda a tecnologia da atualidade juntos não tiveram o poder de afetar ou apagar da história a vida do homem, que é dono de tudo e que é a razão do verdadeiro Natal. Jesus é a razão do Natal para você? Nunca se esqueça que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que assim como ele veio uma vez, ele voltará. Da primeira vez ele veio como um humilde bebê, mas da próxima vez ele voltará com poder e esplendor. Então esteja pronto, pois quando a hora chegar, a trombeta soará, Cristo voltará e os remidos levará.
Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, e Maria, José, os pastores e os magos fizeram a sua própria jornada de fé para dar as boas-vindas ao Messias. Jesus cresceu e tornou-se um homem. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. E quando chegou o momento que Deus havia determinado, ele morreu na cruz para pagar os pecados do mundo. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos e está à destra de Deus o Pai. Aleluia! Mas a história não termina aí. Jesus ainda brilha sua luz sobre o coração das pessoas e as convida a fazer parte do seu reino. Hoje ele faz o convite, mas é a sua vez de dar o segundo passo. Não se sinta constrangido. Ele o recebe como você está. Ele veio até nós e por isso nós podemos ir até ele. Para isso é uma caminhada que começa onde você está e termina onde Jesus está. É uma jornada de fé. Restituiu-nos a glória e assim manchou nossa história de um escuro total.
Boa noite a todos. A paz do Senhor aos irmãos. 13ª cantata de Natal, décima Bia. Estava falando para Raquel que eu vou ter alguns galardões de Deus, mas eu vou ter 5 a menos, porque era para ser a 18ª da minha gestão. Porém, perdi 5 anos. Eu creio que vocês vão orar para Jesus me perdoar por isso. Amém? Quero parabenizar todos vocês, a Maestrina, Débora, chegou para somar. Deus abençoe. Quero aqui agradecer a irmã Bia Cardoso. A senhora é um talento na mão de Deus. Faz as coisas com muita propriedade, as coisas muito bonitas, e creio eu, que não sei em quanto tempo, se Jesus não voltar e a pandemia desaparecer, ou que tenhamos liberdade para fazer, quem sabe um dia tenhamos a cantata de Natal, não só na igreja, mas em praça pública, e que seja reconhecida isso pelas autoridades como uma cultura na cidade de Marabá, via a Assembleia de Deus Missão em Marabá, que outros poderão vir depois. Nós começaremos, e certamente Deus há de nos abençoar, porque isso também é evangelização. Aqui tem pessoas não evangélicas que estão assistindo a cantata de Natal e certamente sairão daqui com o coração transformado, com outros pensamentos, do que é Jesus, que é a verdadeira peça principal aqui, chama-se Jesus. Sim, é Natal, época de festa, de celebração, época em que as pessoas estão mais sensíveis e esperançosas, época em que podemos sentir um ardente clamor pela paz. Para nós não importa a real data, pois o mais importante é sabermos que Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. E é por isso que estamos cantando e celebrando. Vem, vem cantar, Yuhu! Já chegou o Natal! Nos tocam din, 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 dom. Tão enfeitado e lindo está o presépio aqui neste Natal. Ouvimos as crianças cantando a linda canção, a celebrar a noite sim tão linda com grande emoção. Venha cantar, vem, vem, cante ao rei. Então, linda canção. A fulgurante estrela lá do céu os magos guiou, e ofertaram ouro, incenso e mirra ao pequeno bebê. E o que temos hoje aqui para o rei ofertar? A nossa vida é o bem mais precioso, sim, para ofertar. Vamos lá cantar, se juntos ao coral, se celebrando um feliz Natal. Vamos lá cantar. Cantai, pois já nasceu, Que nasceu a fulgurante estrela lá no céu os magos guiou, e ofertaram ouro, incenso e mirra ao pequeno bebê. E o que temos hoje aqui para o rei ofertar? A nossa vida é o bem mais precioso, sim, para ofertar. Rei, rei, cante ao rei. din dom, yuhu, yuhu, yuhu.
Amém. Vem cantar o Natal. Vem já, venha cantar. Vem já, vem já, vem já. Vem cantar o Natal. Vem já, venha cantar. Hey, hey, cante ao rei.